Boa noite, irmãos. Nosso pastor, como os irmãos já sabem, né? Os que vieram pela manhã, não está se sentindo muito bem. Ele me ligou agora à tarde, pediu que nós estivéssemos trazendo a mensagem agora à noite. Mas os irmãos continuem orando por ele. Né? Ele está bem, se não está acamado nem nada, mas está bem. Está melhorando, bem melhor do que pela manhã. Então, se Deus assim permitir, amanhã ele vai estar aqui conosco. Vai estar aqui na igreja, a partir de amanhã. E agradeço a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com a amada igreja um pouco da palavra dele. E você que está nos visitando, não sei se temos algum visitante, nosso meio, levante assim sua mão para nós possamos te conhecer. Tem alguém nos visitando nesta noite? Ali atrás, seja bem-vindo, em nome de Jesus, Deus te abençoe, tá bom? Mais alguém? Tem um ali atrás, mas já é quase nosso, né? Já é nosso já. Tem aqui a nossa irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença, tá ok? Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos abrir nossas Bíblias, lá no livro de João, capítulo 8, no começo nós lemos o versículo 31, mas nós vamos reler o versículo 31, o 32 e depois o 36, mas eu gostaria de fazer essa leitura junto com a igreja. Nosso irmão vai colocar ali no data show, João capítulo 8, versículos 31 e 32 e depois o versículo 36. Leamos todos juntos. Jesus, Deus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai, que tem falado profundamente em nossos corações, ó Pai. Deus querido, que neste momento, ó Pai, sejamos apenas um instrumento nas tuas santas e poderosas mãos, ó Deus, para transmitir a tua mensagem, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Eu oro e agradeço a ti, em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Bom, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: libertação. Libertação. Tem aqui um significado, libertação, segundo alguns dicionários, diz assim: a palavra libertação, na Bíblia, é um conceito que se refere à ação de ser liberado ou resgatado de uma situação de opressão, escravidão ou pecado. A palavra libertação, que é traduzida do grego para o português, significa livramento, salvação. Podemos dizer que a libertação, ela começa a partir do momento em que se ouve a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você abre os seus ouvidos, você começa a ouvir a palavra de Deus, a libertação já começa a chegar em sua vida. Então, a libertação, ela começa a partir do momento em que se ouve a palavra de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, olha só o que nos diz a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas também permanecer nela. Às vezes muitas pessoas são apenas o quê? Ouvintes da palavra de Deus. Acham bonito, que palavra bonita, que texto bonito, que texto maravilhoso, mas não permanece nela. Não medita nela. Josué capítulo 1, versículo 18. Josué 1, 18. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Todo o homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué, eu falei 1,18, irmãos. É 1,8. Desculpe. 1,8. Estou vendo que tem alguma coisa diferente. É 1,8. Isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te aparte, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Então não é apenas permanecer, mas é também meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não significa que você deve pegar a Bíblia e ficar lendo 24 horas por dia. Não é isso que o texto está nos dizendo. Mas meditar na palavra de Deus é quando você para e aquela palavra vai trabalhando no teu coração, em alguma ação que vai acontecendo durante o dia, você pensa na palavra de Deus. Não, o que a palavra de Deus me orienta acerca disso? O que a palavra de Deus me fala acerca disso? Então você vai meditando na palavra de Deus dia e noite. Não é você ficar lendo a Bíblia dia e noite, mas sim meditar na palavra de Deus. O crente, quando ele age desta forma, a libertação começa o quê? A libertação começa a chegar na vida dele. Ele começa a ser liberto de tantas coisas. Às vezes queremos ser libertos, mas não estamos o quê? Meditando na palavra de Deus. Quanto tempo cada um de nós temos separado para meditar na palavra de Deus? Quanto tempo da sua vida? Às vezes ficamos horas assistindo um filme, 2, 3 horas assistindo um filme. Mas às vezes não paramos 30 minutos para meditar na palavra de Deus. Não paramos 30 minutos para estudar a palavra de Deus. Irmãos, e um dos termômetros que eu uso em relação ao pouco interesse pela palavra de Deus é a escola bíblica dominical. Eu sempre digo que para o crente é mais importante a escola bíblica dominical, porque é na escola bíblica que você aprende a palavra de Deus. E onde estão os crentes? Onde cada um de nós estamos quando a igreja está reunida para estudar a palavra de Deus? Será que realmente temos interesse na palavra de Deus? Temos demonstrado interesse na palavra de Deus? Será que realmente temos meditado realmente na palavra de Deus? Como ser libertos se a palavra de Deus já não faz tanto efeito na minha vida? Se eu não busco a vontade de Deus para a minha vida? Então precisamos meditar na palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra, permanece nela, medita nela e segue a Cristo. E segue a Cristo. Lá no próprio livro de João, capítulo 8, versículo 31, vou ler aqui na minha versão, disse, pois, Jesus, os judeus que haviam crido nele, se vós, olha só, Jesus falando, permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então não basta apenas ouvir, você tem que permanecer. Não basta apenas permanecer, mas você precisa seguir a Cristo Jesus. Infelizmente, muitos crentes têm seguido tanta gente, são cantores, são esses influenciadores de redes sociais, têm seguido essa pessoal todinho, mas não têm seguido a Cristo. Isso entristece o nosso coração, que somos seres humanos. Imagine o coração de Deus. Imagine o coração de Deus. Então, como ser liberto?
se eu não paro para ouvir a palavra de Deus? Como ser liberto se eu não permaneço na palavra de Deus? Leio o texto, acho bonito, mas me esqueço quando eu preciso colocar em prática. Como ser liberto se eu não sigo os passos de Jesus Cristo? Em João 8, capítulo 32, quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aqui não se refere apenas aos fatos que envolvem Jesus como Messias e Filho de Deus, mas também todo o ensino que ele trouxe, tudo o que ele nos revelou acerca de si e acerca do próprio Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Ela não fala simplesmente que Jesus é o Messias, o Salvador, mas aqui tem todo o ensinamento, tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Ele quer que venhamos colocar em prática, nós encontramos aqui na palavra dEle, na palavra de Deus. A Bíblia deve ser sempre a nossa regra de fé e prática. Fé e prática. O ser humano precisa conhecer a verdade divina e, a partir daí, ser liberto do pecado. Por isso, ele disse lá no versículo 34, na parte B: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então a libertação nós encontramos somente em Cristo Jesus. Somente através do poder do Espírito Santo. Somente na palavra dele. Somente Jesus tem o poder de libertar a humanidade da escravidão do pecado. Lá no versículo 36 nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando da escravidão espiritual que leva a humanidade à morte. A escravidão espiritual que leva a humanidade à morte. A pessoa, quando é liberta, a vida dela toma uma nova direção, toma um novo rumo. Às vezes muitas pessoas dizem que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, dizem que são libertas, mas as atitudes, as ações não condizem com aquilo que elas dizem que creem, não condizem com a palavra de Deus. Será que realmente essas pessoas foram libertas realmente? Será que realmente elas estão libertas? Ou ainda existe muitas áreas de nossas vidas que precisa da atuação do Espírito Santo, precisando nos libertar? A libertação total envolve busca. A libertação total envolve busca. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33, nos diz a palavra de Deus. É um texto bem conhecido. Vamos ler todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Libertação envolve busca. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Como ser liberto se outras coisas estão ocupando o lugar de Deus na minha vida? Eu não posso deixar que as coisas desse mundo tomem o primeiro lugar na minha vida. Eu preciso dar prioridade a Deus. Eu preciso dar prioridade à vontade de Deus. Porque senão, ainda ficarei preso, ou não estaremos ainda presos às coisas deste mundo. Não seremos verdadeiramente libertos. Porque se tem outras coisas assumindo o lugar de Deus na minha vida, isso é idolatria. Se isso é idolatria, então eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu quero verdadeiramente ser liberto, se eu quero verdadeiramente ser curado, eu preciso dar prioridade à vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos dar prioridade a Deus. Você tem dado prioridade a Deus? Qual o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Em primeiro lugar para Deus, mas não quer dizer que é somente você
acordar de manhã, fazer a sua devocional, ler a Bíblia e pronto. E fazer a sua oração e pronto. Não, irmãos, envolve muito mais que isso, irmãos. Colocar Deus em primeiro lugar envolve muito mais que isso. Não é apenas você acordar pela manhã, fazer sua devocional e orar e pronto, e acabou. Pronto, Deus é o primeiro lugar. Não, não é isso, irmãos. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Deus não quer apenas uma parte da sua vida. Deus quer cuidar do ser humano de uma forma completa. O ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. E Deus quer cuidar de tudo. Às vezes, algumas áreas da nossa vida, nós falamos, nossa, aqui Deus, eu deixo com Deus. Mas Deus, deixa isso outro aqui, deixa que eu resolvo. Isso aqui eu cuido. E às vezes fazemos isso com Deus. Como ser libertos, irmãos, se ainda estamos agindo dessa forma? É sinal que a verdadeira libertação ainda não chegou na vida de tal pessoa. A nossa busca deve ser sempre, em primeiro lugar, o reino. E a partir da busca pelo reino que vamos encontrar força, direção para as demais coisas. Você busca a Deus através da oração. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. É algo fantástico quando a gente se depara com esse texto. É como se Deus estivesse falando, ó, eu estou aqui o tempo todo. Se você está precisando de algo, venha até mim. Se você está precisando de ajuda, venha até mim. Se você não tem mais força, venha até mim. É o tempo todo, é 24 horas por dia. Deus está pronto para nos ajudar. Deus está pronto para nos abraçar. Batei, buscai, você vai encontrar. E a libertação envolve isso. Envolve busca. Envolve busca. Às vezes buscamos tantas coisas nesse mundo. Buscamos um emprego melhor, uma faculdade melhor. Nada de errado contra isso. Buscamos uma moradia melhor, uma casa melhor, um carro melhor. E assim vamos nos envolvendo com as coisas desse mundo. E o reino vai ficando para depois. Vamos ficando mais presos às coisas deste mundo. E às vezes nos esquecemos que o nosso reino não é daqui. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a 100 anos, essa geração toda aqui, não estaremos mais aqui, irmãos. Não estaremos mais aqui. Vai ficar tudo por aqui. A Bíblia nos diz que onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, né, aí estará o teu coração. E a Bíblia nos orienta, não junteis tesouro na terra, onde a traça, ferrugem, consome, onde o ladrão, né, chega com um fuzil, com a pistola na sua cabeça, leva tudo. Aí as pessoas que, né, colocam o seu coração nestas coisas e não no reino de Deus, entram em desespero. Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora, Senhor? Libertação envolve busca. O que você tem buscado para alcançar a libertação completa? O que cada um de nós temos buscado para alcançar a libertação completa? Se você está sem forças, como tem sido o seu tempo de oração? A oração é uma das armas mais poderosas que o crente tem ao seu favor. A oração é a arma mais poderosa
que o crente tem ao seu favor. Infelizmente, é pouco usada, muito pouco usada. Isaías 55, versículo 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Diz assim, vamos ler todos juntos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Mas buscai o reino de Deus. Isaías nos convoca a buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Deixe todo erro para trás. Se converta ao Senhor. Pede ao Senhor, eu quero ser liberto disso, Senhor. Isso está me incomodando, Senhor. Essa área na minha vida aqui, Senhor, tem sido um espinho na minha carne, Senhor. Me liberta disso. Busque a Deus em oração. Eu tenho certeza que Ele vai libertá-lo. As pessoas querem ser libertas da opressão do inimigo, da opressão maligna, da escravidão do pecado, mas não buscam a Deus. Mas não buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então comece a buscar. Dê prioridade ao reino de Deus. Comece a buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E a libertação vai chegar na sua vida. Libertação envolve também obediência. Libertação envolve também obediência. Lá em João, capítulo 6, versículo 38, nós temos o maior exemplo de obediência. João, capítulo 6, versículo 38. Isso, 38. Isso, João capítulo 6, versículo 38. Vamos ler todos juntos? Porque se do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Existe maior exemplo de obediência do que esse? Do próprio Deus, Jesus. Eu desci, porque eu desci do céu. Só Jesus falando. Não para fazer a minha vontade, não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que me enviou. Então a libertação, ela envolve também obediência. E Jesus é o nosso maior exemplo. Nós encontramos vários outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram obedientes. Nós temos Noé, nós temos Abraão, né? E temos também, esse texto eu gostaria de ler lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Né? Vamos ver o que Pedro e os demais apóstolos afirmaram lá em Atos. Leamos todos juntos? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Vamos ler apenas a segunda frase, lá depois aqui 2 pontos, juntos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, libertação, ela envolve obediência. Será que temos sido obedientes? A libertação vem
com a obediência. Pessoas querem ser libertas, mas são rebeldes em relação à palavra de Deus. Não são obedientes à palavra de Deus. Continuam com as mesmas práticas pecaminosas antes de conhecerem Jesus Cristo. Não conseguem amar o seu próximo. Não conseguem amar a Deus sobre todas as coisas. Estão presos ainda ao pecado, ao adultério, à fornicação. Como isso tem sido uma praga nos nossos anos, nosso século. Quantas famílias sendo destruídas por causa do adultério, por causa da traição. Então pessoas querem ser libertas, mas não abandonam as práticas pecaminosas. Como ser liberto se essas práticas pecaminosas ainda fazem parte da vida de muitas pessoas? Como ser liberto se pelo menos os 2 principais mandamentos que Jesus Cristo deixou eu não consigo colocar em prática, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Eu estou sendo mentiroso. Se eu não consigo amar as pessoas que estão lá fora precisando de Cristo Jesus, precisando de serem libertas, como eu posso dizer que amo a Deus? Como? Precisamos amar mais a Deus e ao nosso próximo. Se eu vejo meu irmão passando necessidade, se eu vejo meu irmão em dificuldade, seja qualquer área que for, e eu não me coloco à disposição, será que realmente eu estou liberto? Será que realmente eu sou liberto? Se eu não consigo colocar em prática os mandamentos básicos, que é amar a Deus e amar o próximo. Então a libertação, ela envolve obediência. Então as práticas pecaminosas não podem fazer mais parte da nossa vida. Acho que a 1 João, se não me falha a memória, diz: filhinhos, não pequeis. É a orientação da palavra de Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Mas a orientação é não pecar. Não podemos ter prazer no pecado. Somos fracos, somos falhos, somos seres humanos. Mas não podemos ter prazer no pecado. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, com certeza, você será liberto de todas as práticas pecaminosas. Se temos o Espírito Santo conosco, seremos libertos de todas estas práticas pecaminosas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor, vamos ler todos juntos? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há libertação. Libertação envolve cura. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ler todos juntos? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo, ele nos libertou do império das trevas. Cristo
Ele nos libertou do império das trevas e nos atraiu para si. Ele nos resgatou. Ele nos tirou de uma condição de pecadores, condenados à morte pelas nossas práticas, pelas nossas ações, e nos trouxe para perto de si, para a sua maravilhosa luz. O crente, ele precisa ter isso em mente, que Cristo nos libertou do império das trevas. Nós estávamos enfermos, nós estávamos mortos espiritualmente. E olha o que Jesus disse para uma pessoa que queria segui-lo, lá em Mateus 8, versículo 22. Mateus 8, versículo 22. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa aqueles mortos espiritualmente. Deixa eles cuidarem dos seus mortos. Você vem e segue-me. Então a pessoa, quando ela não tem Cristo Jesus em sua vida, ela está morta espiritualmente. Ela está condenada à morte, a viver eternamente longe de Deus. Mas a partir do momento, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos dessa condição de mortos espirituais para vivos em Cristo Jesus. As pessoas, elas não são curadas da noite para o dia. Precisa seguir todo um processo de tratamento para se obter a cura. Às vezes achamos, pelo simples fato de levantarmos a nossa mão e reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, já estamos libertos. Não, irmãos. A libertação, ela é um processo na vida do crente. Existem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos ser libertos. Eu já contei essa história aqui, a história da minha tia, que vou contar um pouquinho mais. Ela morava em Irajá. Isso, eu tinha na época 6, 7 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Ela era espírita. Ela recebia santo, né? Lá em casa ninguém era crente. Então a gente ia lá para Irajá, para a casa da minha tia. E lá ela recebia lá o santo, né? Meus pais, toma a benção da avó, toma a benção da avó. A gente tomava a benção na ignorância. E ali foi indo alguns anos. E ela foi desenganada pelos médicos. Ela teve que amputar um dos seios. Aí foi aquela luta. E aí ela veio morar aqui em casa no Bom Pastor. E ela veio morar. E logo depois a gente veio aqui para a igreja através de uma irmã, Zeni, não esqueço o nome dela. Eu digo que ela é minha mãe espiritual. Viemos aqui, conhecemos aqui Bom Pastor. Na época era o pastor João Moreira, pastor da igreja. E aqui aceitamos Cristo Jesus. E minha tia aqui em casa. Aí a gente vinha fazendo um convite para ela vir para a igreja também e tal. E foi alguns tempos, né? Ela não vinha. Aí chegou um certo dia, ela veio. Ela veio, tal, visitou a igreja e aceitou Jesus como Salvador. E ali ela começou a abandonar toda aquela coisa que ela era envolvida. E mesmo depois de algum tempo, de alguns, não sei se 2 ou 3 anos, não sei, que ela aceitou Jesus Cristo, um pouquinho menos, não lembro exatamente, porque ainda era muito novinho, era junior na época. E chegou uma irmã lá em casa, não era da nossa igreja, era muito amiga da família lá de casa, e passou a nos visitar. Sabia que a gente era novo convertido, tal, estava vindo para a igreja. Ela passou a nos visitar, sabendo da situação da minha tia. E ela aí começava a orar. E minha tia já tinha um tempo que ela já tinha se convertido. E ali ela começava a orar. E o inimigo se manifestava, irmãos. Era um quartinho que tinha aqui em casa, na casa dos meus pais. O inimigo começava a se manifestar através da minha tia.
E a gente ali mais novinho, meio assustado, né? Mas ia essa irmã Marta e Josias, não esqueço até hoje o nome do casal. Iam em casa, orava pela vida dela, o inimigo se manifestava. E quando ela veio lá de Irajá para aqui para casa, ela trouxe várias coisas dela. Várias coisas pessoais. Alguns enfeites que ela tinha. Ela trouxe tudo. Ficava numa penteadeira no quarto. E ali o inimigo começava a se manifestar. E a gente ali orando, com temor e tremor. Orando. E aí o inimigo começava a falar: isso aqui é meu. E aí a gente pegava aquilo e separava. Isso aqui também é meu. A gente separava. E depois, quando ele começou a apontar várias coisas, a gente separava, pegava a marreta, quebrava, jogava lá dentro do balão. Isso foi durante algum tempo. Não lembro exatamente, né, o tempo que foi isso. Mas o processo de libertação da minha tia foi através de muita oração. Ela já tinha aceitado Jesus Cristo como Salvador. Mas ela precisava ser liberta. E eu louvo a Deus pela vida desse casal que nos acompanhou naquele momento. E minha tia foi liberta. Aí eu lembro que depois, alguns tempos depois, ela ia em casa, orava e o inimigo não se manifestava, porque já tinha batido em retirada já, irmãos. Então é isso, irmãos. A libertação, ela envolve busca, envolve oração, envolve todas essas coisas. O simples fato de você levantar a mão e aceitar Jesus Cristo, irmãos, não é só isso, irmãos. Não é só isso. Tem que ter busca. Por isso que a gente vê muita gente, hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Não foram libertos. Não foram libertos, irmãos. Quando a pessoa é realmente liberta, a aprovação vai vir. A tempestade vai chegar na vida dela. Mas ela não vai para o mundo. E se ela for, ela volta de joelho correndo, irmãos. Porque ela não vai ter mais prazer nas coisas deste mundo. Ela não vai ter mais prazer. Então, libertação, ela envolve cura. E Jesus, várias vezes, quando algumas pessoas chegavam perto dele, ali ele curava. Ele vai, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Libertação envolve também fé. Libertação envolve fé. Mateus 21. Mateus 21. Vamos ler todos juntos. Jesus, libertação envolve fé. Precisamos crer, irmãos. Precisamos acreditar. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como está a sua fé. Não sei se você tem verdadeiramente depositado a sua fé em Deus, ou se você tem depositado a sua fé no ser humano, ou em outra pessoa, ou em qualquer outra coisa. Eu não sei como está a sua fé. Mas se você realmente quiser ser liberto de todas as coisas que têm te aprisionado, que têm entristecido o seu coração, você precisa buscar a Deus com fé. Você precisa acreditar. Não pode haver dúvida no nosso coração. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Você precisa acreditar em Deus. Ele acredita em você. Ele acredita em cada um de nós. Ele sabe do potencial que cada um de nós temos. Ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe que você pode vencer todas essas coisas. Mas Ele só vai fazer algo em nossa vida a partir do momento que nós permitirmos.
E às vezes não permitimos porque nos falta fé. Nós não acreditamos o suficiente que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar as nossas vidas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Leamos todos juntos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não precisamos ver para crer, irmãos. Precisamos apenas crer. Precisamos apenas confiar. Se você tem falta de fé, se falta fé em sua vida, peça a Deus. Peça a Deus, fala: Senhor, aumente minha fé em Ti, Pai. Eu quero ser como Abraão, Senhor. Eu quero ser como Elias. Eu quero ser como Josué foi. Eu quero ser como Noé foi. Eu quero ser como Sara. Eu quero ser como Raabe. Pessoas que realmente acreditaram. Eu quero ser como Ana, mãe de Josué, mãe de Samuel. Ana, mãe de Samuel. Pessoas que confiaram em Deus, pessoas que acreditaram em Deus, pessoas que não duvidaram, irmãos. Por isso que as coisas aconteceram. Às vezes queremos que Deus seja conosco, conforme Ele foi com esses homens e mulheres no passado. Elias orou e o sol parou. Foi Elias que orou e o sol parou? Oi? Não, foi quem? Isso, os irmãos estão ligados, né? Josué. Não, eu ouvi um amém aí, eu falei: poxa, Elias orou, o sol parou, amém? Então, temos que estudar mais a Bíblia. Então, Josué orou e o sol parou, irmãos. O Deus que agiu lá no passado, através da vida de Josué, é o mesmo que nós servimos hoje. É o mesmo, irmão. Deus não muda. Nós é que mudamos em relação a Deus. Será que nós hoje estamos buscando a Deus conforme Josué buscava? Conforme Abraão buscava? Conforme Paulo buscava? Conforme os apóstolos buscavam a Deus? Homens e mulheres que abriram mão de tudo para fazer a vontade de Deus. E hoje, para abrir mão, de repente, do sono, é difícil. Para abrir mão de alguns prazeres é difícil. Para buscar o reino de Deus. E queremos que Deus seja conosco conforme Ele foi com esses homens e mulheres. Jamais, irmãos. Deus é bom, mas também é justo. Então, a libertação só vai chegar na nossa vida a partir do momento que buscarmos a Deus, priorizarmos o reino de Deus. Então, libertação envolve busca, libertação envolve oração, libertação envolve fé, libertação envolve obediência. Se há algo em sua vida que precisa de... Se você precisa ser liberto de algo em sua vida, então comece a dobre os seus joelhos. Comece a suplicar a Deus. E eu tenho certeza que Ele irá libertá-lo de tudo aquilo que tem aprisionado você, de tudo aquilo que tem impedido de você avançar, de tudo aquilo que tem impedido você se aproximar mais de Deus. Mais de Deus. Deus está contando com cada um de nós. Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Não porque Ele precisa, irmão. É pelo amor dele, irmãos. Ele traçou todo o projeto. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele quis dividir isso com cada um de nós. E precisamos nos apresentar a Deus como pessoas aprovadas. Aprovadas por Ele. Se há algo na sua vida que precisa ser deixado para trás, comece a orar. Se de repente está difícil sozinho ou sozinha, convide alguém para orar com você.
Façam duplas de oração. Fala assim, irmão, você pode orar comigo? Minha irmã, você pode orar comigo? Estou aí numa batalha espiritual e preciso de oração. Isso é bíblico, irmãos. Orarmos um pelos outros. Intercedemos um pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a palavra de Deus que nos diz isso. Que Deus, através do Espírito Santo, esteja nos ajudando. Que Deus, através do Espírito Santo, esteja nos fortalecendo. Que Deus, através do Espírito Santo, esteja nos dando sabedoria para discernirmos, para diferenciarmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Somente através da ajuda do Espírito Santo. E Ele habita em mim. Ele habita em você. Ele habita em cada um de nós. E Ele está conosco, irmãos, 24 horas por dia. Ele não se afasta do crente. O crente é que se afasta dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a nos libertarmos de tudo aquilo que tem impedido estarmos mais próximos de Deus. Mais próximos de Deus, irmãos. A sua vida é importante para Deus. A sua vida tem um valor tão grande para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para sofrer em nosso lugar. E o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa resposta em relação a esse amor tão grande? Em relação ao plano de salvação, João 3,16, traçado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, te dar a vida eterna. Se por um acaso tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, faça isso nesta noite. Procure um irmão, uma irmã, e fala assim, olha, eu quero esse Jesus. Eu quero ser liberto dessas coisas todinhas que estão me aprisionando, que estão me entristecendo, que estão me colocando para baixo. Eu quero ser liberto disso tudo. E a partir daí Deus vai começar a agir na sua vida. A partir daí a sua história vai mudar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o retorno para casa possa ser um retorno de bênção, um retorno de paz. Que os anjos de Deus acampem ao redor de cada um de vocês. Que a semana de trabalho possa ser uma semana de vitória. Uma semana de bênção. Muitas pessoas saem para o trabalhar e não voltam mais para casa. E Deus tem nos guardado em todos os momentos, irmãos. Que a semana possa ser uma semana de bênção na sua vida. Que não deixe ninguém dizer que você não tem valor. Porque você tem valor. Igual aquela música, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então não deixe ninguém falar que você não tem valor, que a sua vida não vai dar para nada. Não deixe ninguém falar isso. Repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus. Porque a sua vida tem um valor imenso, imenso. Dinheiro nenhum desse mundo pode comprar a sua vida. Somente o sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando o culto nesta noite.